Olá, nos últimos vídeos eu fiz a gravação aqui, né, do processo de introdução da geometria no programa, né, para fazer a análise de estabilidade, né. Então eu peguei uma seção lá do projeto, a seção do AutoCAD, introduzi aqui no programa e tentei dar solução aqui para o problema. Então, essa análise de estabilidade, né, do jeito que está a geometria do projeto, ela não apresentou o fator de segurança mínimo exigido por norma. Então, né, tô só apresentando aqui só para a gente, né, relembrar. Então, ela não obteve fator de segurança satisfatório. Eu tentei dar solução com grampeamento, né? Então eu gravei a parametrização, né? Parte da parametrização dos grampos. Ela chegou, né, com um fator de segurança 1,45, né, que não é o satisfatório ainda. Cabe avaliação, é lógico, né? Mas se a gente, né, suprimir aqui as casas decimais, ela ficaria com 1,5, né? Mas a gente sabe que não chegou, né? 1,5 é 1,5 sem precisar de arredondar. Né, a solução aqui seria aumentar o número de grampos, diminuir a malha para aumentar o número de grampos, aumentar o comprimento de grampos até a gente chegar no resultado. Mas eu acho que isso, né, não é, né, a direção, porque a gente está buscando economia para o cliente, né? Mas isso aqui é um limite mínimo, né, para uma solução de solo grampeado. Para a gente resolver aqui o fator de segurança, é só manipular um pouco mais a situação até fazer passar, tá? Dentro das premissas de engenharia, né, das boas práticas e tudo mais. Mas para a gente ter uma opção, uma carta na manga aí, eu vou tentar fazer uma solução alterando a geometria do projeto, né, onde o objetivo é trazer uma economia, mesmo que modifique um pouco a geometria para o cliente no local, né? Então a ideia é suavizar um dos dois taludes aqui, né? A princípio eu suavizaria o de cima primeiro, por exemplo, né? Deixaria ele num nível mais baixo, né? Que não é o interessante, né? Faria uma berma aqui, né? Só esperar o AutoCAD abrir, que eu vou validar lá no AutoCAD e depois eu vou trazer para o programa. Né? Então eu estou falando na seção A, né, que é a seção com a geotecnia pior. As outras seções, né, por que eu estou tentando dar essa solução sem grampear? Porque nas outras seções o resultado foi satisfatório apenas com a conformação de talude. Então, por exemplo, a partir da seção B, o material é melhor, né? A geotecnia é melhor. Já deu o fator de segurança mínimo, passou aqui por baixo da contenção, mas o fator de segurança está alto. Né? A gente poderia trabalhar um pouco aí para essa superfície de ruptura não passar por baixo Só um minuto.
Voltamos aqui. Mas de qualquer forma, o fator de segurança, né, está bem alto, então não teria problema para a situação. Então, a solução é tentar retirar, né, só para a gente ter uma noção, a seção A é essa seção aqui da esquerda, né? Na seção B já é satisfatório. O que eu vou fazer no projeto executivo, né? Porque essa transição aqui, né, tem uma situação onde está sendo solicitado um grampo ou uma mudança de geometria, e aqui só a conformação já estaria estável. Então, eu faria aqui um estudo nessa região, nessa faixa aqui, para descobrir qual que é a região de transição onde a gente não grampearia, por exemplo, né? Então, por que eu estou tentando uma outra opção? Eu vou modificar a geometria da seção A para que ela passe sem grampeamento. Por quê? Porque aí eu faço a transição apenas geométrica, né? De mudança de inclinação de talude. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia eu vou tirar aqui a geotecnia para focar na geometria. Depois eu volto com ela. Vou mover aqui 500 para o lado. Aqui é só uma foto, eu posso deletar. Aqui está me atrapalhando enxergar. Tá, então com essa geometria aqui não passou. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo passar esse talude aqui para trás aqui, ó. Eu vou criar uma berma aqui entre eles e passar ele aqui para trás. Ou até mesmo, eu não posso reduzir, porque senão eu vou tirar a fundação desse pilar de uma berma de execução. Então eu não quero fazer isso. Então o que eu vou fazer eu vou pegar a situação e vou fazer isso com ela aqui, ó. Eu vou vir com ela aqui e vou subir. Então se eu passar por cima aqui, eu vou pegar essa situação e vou andar com ela para trás. Move. Quanto que eu preciso andar com ela para trás? Eu quero levar... Ah, tá. Eu vou mover em função do pilar. Então o pilar está aqui, eu tenho que mover para o próximo pilar. Beleza. Então eu fico com essa situação, uma berma intermediária aqui maior. E eu preciso mover então toda a situação 7,25 para frente. Tá, então toda a situação. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso aqui. Primeiro, eu não quero estragar essa análise que já foi feita. Eu vou colocar aqui. Vou chamar aqui de berma intermediária. Berma intermediária. Beleza. Eu tenho que andar com isso 7,25. Mais ou menos isso. Então eu tenho que pegar tudo que está aqui e levar para lá. Então eu preciso marcar alguns pontos aqui, ó. Eu vou passar isso aqui reto. Então aqui eu consigo andar 7,25 sem modificar nada da geotecnia. Mas aqui eu vou modificar, ó, porque eu vou trazer esse ponto para cá. E ele é uma tendência. Tá.
Então, eu quero mais ou menos nesse ponto aqui. Ó. Quando eu trouxer, eu vou trazer para esse ponto aqui. Então, eu vou marcar mais uma linha aqui. E o 7 vai ser aqui, porque provavelmente essa cota vai me atrapalhar a mudar a situação. Beleza. Então, o que eu quero fazer? Isso aqui, ó. Isso aqui tem 40. Isso aqui. Por isso que eu não gosto de desenhar. Aqui tem 55. Por isso que eu não gosto de desenhar aqui dentro do programa. Porque ele é mais travado com relação. Olha lá, já me atrapalhou. Eu vou deletar. Tem que mover para cá. Eu tenho que mover os pontos. Né? Deve ter algum jeito mais fácil de fazer isso, mas eu não aprendi. Né? Porque eu sou mais fazer dentro do AutoCAD. Aqui tem que ter uns 50 mais ou menos. Aí é que tá. Eu tenho que mover, se eu movi lá 7, então eu tenho que mover esse ponto aqui, o 7 também. Eu quero criar essa berma aqui. Um 7,25. Aqui não precisa ser tão preciso, não, porque isso não é centímetros, né, pequenininho, que vai fazer diferença. Então eu tenho que marcar a linha aqui, porque eu vou precisar de tirar essa cota aqui, ó. Então eu quero trazer esse ponto aqui para cá. Aí com isso, que eu quero criar esse talude aqui, ó. Aí eu vou pegar esse ponto aqui, aproveitar que já existe ele, eu vou trazer para cá. E esse aqui eu vou mover livre. Aí, ó, tô pegando a tendência desse solo aqui, que ele tem que ficar assim, mais ou menos. Ó, se eu fizesse lá no AutoCAD, ele ia ficar assim. E esse talude ia ser uma linha reta entre os dois pontos. Beleza, eu acho que atendeu a situação. Então, qual que é a solução aqui? Eu estou criando, né? Aqui tem um pilar, ó. Aqui tinha um pilar, né? Que nascia no nível acima, que nascia aqui, porque isso que era a situação. Vou até deixar de desenhar dela aqui, ó. Essa que era a situação. A diferença é que eu estou pegando a fundação desse pilar que estava aqui em cima, eu estou jogando ela para baixo, né? Então eu estou diminuindo a região desse material aqui. Então beleza. Então a mudança geométrica eu vou pedir para calcular. Ainda não foi satisfatório, eu quero entender aonde que não foi. Olha lá, não foi na parte de cima. Então o problema está com esse material aqui. Tá. Só para analisar aqui, esse da frente aqui, ó, já está mais. Tentar achar aqui, ó. Eu tinha achado um bom ali, não clicou. Aí, ó, esse está com mais de 1,5, então o problema está aqui mesmo. Então, como que a gente faria essa modificação aqui? Lembrando que, né, eu desenho lá, mas ele acaba não aparecendo aqui, ó. Lembrando que a situação era essa aqui, ó, anteriormente. Eu atrasei ele. Eu recuei essa crista para o pilar anterior e desci a fundação desse pilar aqui. Tá, vamos ver o que dá para fazer aqui.
A solução seria agora levar para o próximo, né? Mas isso não seria interessante para eles. Eu estou considerando aqui a contenção. O que eu posso fazer aqui é mudar um pouco esse parâmetro desse solo aqui, né? Então eu vou fechar o interprete aqui. Então eu acho que esse tipo de conteúdo, né, que é válido uma vez que a gente, né, está fazendo, está tentando resolver o problema e assim a gente aprende, né, no dia a dia como resolver os problemas e aprende mais funções do programa, né? Porque dentro de uma apresentação do programa, né, fica um pouco complicado a gente mostrar tudo, né? A gente tenta mostrar tudo, mas eu acho que o dia a dia é que obriga a gente saber operar o programa. Nos vídeos anteriores, né, eu deixei passar uma situação aqui, ó, porque daqui para cima ó, é um aterro, tá? Então, o parâmetro desse aterro, né, é um aterro compactado e controlado. Então, ficou faltando esse aterro executado aí. Então, eu vou criar aqui como material 7. Esse aqui vai ser o aterro compactado e controlado. Aqui eu estou colocando 18. Eu vou colocar aqui 19, aqui deixa 10 e aqui deixa, vou colocar 20 aqui. Depois eu confirmo, essa situação. Tá, vou só rodar aqui só para ver se faz diferença. Não, não fez diferença. Então tudo está custom aqui, beleza. Ok, a diferença é que agora eu vou passar esse material para o aterro compactado e controlado. Vou calcular de novo. Melhorou um pouquinho só, então não vai ser isso, né? Mesmo que eu melhore o parâmetro desse material, não vai ser isso que vai salvar a análise. Beleza, então não continua não passando. Aí como eu fiz isso nesse, eu tenho que fazer isso no outro, né? Então eu já vou ensinar aqui uma situação, né? Eu vou ensinar mais uma função aqui, né? Então, por exemplo, nesse arquivo eu não tenho o material que eu criei lá, que está nesse material 7, mas todas as outras estão iguais. Então não tem problema se eu vier aqui e importar propriedades do material. Importar, eu vou lá, vou escolher qual que é o que eu quero. Estou fazendo, eu revisei nesse aqui, ó. Importei, agora eu tenho a propriedade material. Olha lá, ele está aqui. Eu só venho aqui, mudo o material, rodo de novo. Mas como a gente viu, não vai ser isso que vai modificar a situação. Continuou com 1.45 também, então não foi isso que salvou. Mas de qualquer forma, eu tenho que tratar todas as análises com o mesmo parâmetro. Eu vou copiar aqui também. A partir dessa, foi. E é só copiar a propriedade aqui. Roda. E não alterou também. Melhorou um pouco, mas não vai ser isso que vai salvar a análise. Então essa tentativa de recuar o talude não seria interessante, né?
Uma solução que seria, que poderia ser testada é chegar numa meia altura aqui. Então eu vou salvar como aqui, porque eu acho que esse nome de berma intermediária ficou meio... Então o intermediário eu até escrevi errado aqui. O que eu vou fazer agora é que vai ser a berma intermediária. A outra eu vou chamar de plataforma, né? Porque a berma intermediária que eu consideraria é uma berma na metade da distância aqui, ó. Então 2,5 com 2, 2,70. Então eu faria aqui alguma coisa a 2,70 aqui, ó. R$ 2,70. O que eu faria aqui? Eu faria isso aqui, ó. Então se eu colocasse a fundação desse pilar aqui, ó, eu poderia desenhar isso aqui, ó, para ficar mais suave esse de cima, que é o que está dando problema. Então como que eu faço isso? Aqui eu não vou mudar essa camada de cima, então isso aqui vai ter que vir para cá. Aí eu não sei tanto mexer nesse trem. Mas eu sei que tem um... Aqui, ó. Adiciona vértice. Beleza, eu quero adicionar um vértice aqui. Adicionou. Vou adicionar só os que eu precisar aqui. Movi. Aí, ó, já estou ensinando outra função aqui, né? E aqui, ó. Então, fiz a mudança de inclinação aqui, mas esse pilar ficou numa conformação intermediária. Que isso, né, já fui conversado com o cliente, que isso não é uma situação favorável para ele. Mas é porque a gente estava fazendo, né, repare aqui na planta, a gente estava fazendo um monte de berma intermediária. E ele falou que isso não é interessante. Então aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, por exemplo, nessa região. Que era o que a gente estava desenhando anteriormente, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, por exemplo. Aqui, 1, 2, 3, 4. E a gente está transformando basicamente em uma berma só aqui. Só um lance de berma. Então, ele pediu para reduzir. Mas, de qualquer maneira, a solução com mais bermas seria só nesse lado aqui. Aqui ficaria de uma maneira mais simplificada. Ele não quer essa solução, mas eu vou apresentar como uma solução que economizaria, né, no lugar de executar grampos. Então, eu estou tentando validar ou descartar qualquer situação. Olha lá. Então, o que aconteceu? Mesmo inclinando, deixando mais suave a situação, ele continua dando problema. Não chegou nem a 1,4. Né? Então, eu já estou validando a situação que vai ser o solo grampeado mesmo, porque a mudança de geometria de talude não está sendo favorável. Tá. Vamos ver se a gente consegue encontrar. Eu vou alterar aqui só para organizar. Essa aqui que está escrita errada. Vou escrever plataforma. Beleza.
que daria para tentar aqui mais? Uma mudança aqui, né? Acho que mais radical seria mudar a situação para retirar esse material pior. Então a gente pegaria essa situação aqui, e agora faria a evolução completa dela, indo para o pilar de trás, por exemplo. Aí ficaria essa situação aqui, né? Eu teria que criar, né? Aqui a contenção existiria. Aqui teria até uma possibilidade. Aqui teria até uma possibilidade de ele tentar eliminar. Vou colocar aqui uns 1,50 de berma e tentar eliminar a contenção aqui. Então, qual que era a situação, né? Se eu estou prevendo a contenção aqui na plataforma, ela teria uma contenção aqui e a partir daqui ela tenderia a eliminar a contenção, mas essa conformação viria toda para trás aqui. Essa seria a opção. Tá, eu não mudaria praticamente, né, a solução, eu só pegaria ela, traria ela para trás e beleza. Tá, então eu vou parar o vídeo aqui e no próximo vídeo eu vou colocar só essa revisão, porque eu não vou revisar lá no slide não, vou criar uma sessão aqui específica para essa situação, beleza?